E aí galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Deverson, eu sou servidor público federal, eu trabalho na Universidade Federal Fluminense e hoje eu trouxe para vocês 5 questões do concurso da Universidade Federal do Ceará. Então é muito importante, né? Quem está estudando para fazer prova de universidades ou de institutos federais, é importante estar resolvendo questões, fazendo provas de outras universidades. Então, vou estar resolvendo aqui as questões. Já quero pedir para vocês, né? Deixa o like aí, se inscreve no canal para eu estar produzindo mais vídeo para vocês. Então, bora lá, vamos para a nossa primeira questão. Tratando-se de contratação direta realizada em razão de situação emergencial, é correto afirmar. Pessoal, essa questão é muito difícil. É uma questão que trata, né, de contratação direta em caso de situação emergencial. Então, lei de licitações e contratos. Então, o que eu recomendo para vocês? Compre uma lei mesmo. Eu comprei essa daqui super baratinha lá no site do Senado, acho que foi R$ 3, então é muito barato. Então é importante que você leia a lei, né? Porque precisa memorizar prazos, então é importante ler a letra da lei. Então vamos lá. Letra A. Dispensa pesquisa de preços, devendo ser estimado o valor praticado no mercado com base no artigo 23 da lei. Então, errado aqui, pessoal. Dispensa a pesquisa de preços, está errado. Então, tem que justificar o porquê do preço, mesmo sendo em situação emergencial. Letra B. O fornecedor escolhido deve atender aos requisitos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista e econômica financeira. Até aí tudo certo. Exigidas em edital, sendo indispensável, ainda que parcialmente, a apresentação dos documentos de habilitação. Então isso aqui, ó, fica errado, indispensável. Na contratação direta, a documentação de habilitação ela pode ser flexibilizada. Então, letra C. Os bens ou serviços contratados limitam-se ao necessário atendimento da situação emergencial ou calamitosa para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 2 dias, 2 anos. Ó, errado, pessoal. O prazo máximo aqui é de 1 ano, podendo se prorrogar enquanto durar a situação emergencial. Errado. Então, não se pode prorrogar, né, o contrato em situação emergencial. Então, também a alternativa C, errada. Então, a nossa alternativa correta é a letra D. Deve realizar-se de modo a entregar a solução emergente, mas não dispensa a adoção de providências para a conclusão do processo licitatório, com apuração paralela de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial ou se houver emergência fabricada decorrente de desídia da administração, falta de planejamento, má gestão de recursos disponíveis. Então a alternativa correta é a letra D. Como eu falei, uma questão difícil. Importante, né? Ler a letra da lei aí, ler a lei de licitações e contratos. Bom, próxima questão. No que concerne à lei de improbidade administrativa, sobre os atos de improbidade que causam lesão ao erário, tipificados no artigo 10 da referida lei, não será considerado ato de improbidade. Então eu vou começar da letra D. Frustrar licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Então, ó, acarretou perda patrimonial efetiva, frustrou, né, a licitação. Então, isso aqui está errado, pessoal. Isso aqui é um ato de improbidade. Letra C. Doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistência, bens, rendas, verbas ou valores de patrimônio público, sem a observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Então, pessoal, sempre que falar sem observância das formalidades legais, isso aí é um ato de improbidade. Por quê?
sempre tem que seguir a lei. Então tem que seguir o princípio da legalidade. Então isso aqui, ó, letra C, errado. Letra B. Celebrar contrato ou instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio de gestão associada, sem observar as formalidades previstas em lei. Então, ó, novamente, ó, sem observar as formalidades previstas em lei. Errado, pessoal. Isso aí está errado porque não seguiu a lei, então é um ato de improbidade. Então, a nossa alternativa correta é a letra A perda patrimonial do ente público decorrente da atividade econômica por ele desempenhada é a nossa alternativa correta. Próxima questão aí, sobre os prazos constantes da Lei de Processo Administrativo Disciplinar, pode-se afirmar que. Então, pessoal, novamente uma questão muito difícil, porque ela cobra prazos, então tem que memorizar esses prazos, é muito difícil. Então vamos lá, letra A. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo através de um parecer obrigatório e vinculante, este deverá ser emitido no prazo máximo de 30 dias, e se não for, poderá ser dado prosseguimento ao processo e ser decidido com a sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento. Então, pessoal, o prazo do parecer não é de 30 dias. O prazo do parecer ele é de 15 dias. Alternativa errada aí. Letra B. Os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados em regra nos termos do artigo 24 no prazo de 10 dias, salvo motivo de força maior, quando poderá ser dilatado até em dobro. Então, novamente, pessoal, esse prazo aqui está errado. O prazo é de 5 dias. Letra C. O órgão competente perante qual tramita o processo administrativo deverá a intimação do interessado para a ciência de decisão ou a efetivação de diligências, que observará a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data do comparecimento. Então essa aqui, pessoal, é a nossa alternativa correta. Exatamente, né? A intimação do interessado ela tem que ser enviada aí com no mínimo 3 dias úteis de antecedência. Vamos analisar a letra D. Quando encerrada a instrução, o interessado terá direito de manifestar-se no prazo máximo de 15 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Então, o prazo aqui, pessoal, de se manifestar é de apenas 10 dias. Então, letra D também está errada. Nossa alternativa correta é a letra C. Como eu falei, é uma questão difícil. O que eu recomendo? Marcar a lei, vai marcando, grifando os prazos lá. Outra coisa também, post-it. Pega o post-it, cola no seu caderno, cola na parede, para tentar gravar e memorizar esses prazos, porque realmente é bem difícil essa questão. Maria das Dores é servidora docente e José Maria é servidor técnico administrativo, todos da Faculdade de Economia da UFC. Sabendo que ambos estão sujeitos ao disposto na Lei 8.112, pode-se afirmar que, então eu vou começar aqui da letra D, será concedido horário especial ao servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, situação em que não será exigida a compensação de horário. Então, pessoal, essa alternativa está errada, porque não será exigida a compensação de horário? Falso, né? Então, o servidor estudante ele tem direito, né, de estudar sim, mas ele precisa compensar esse horário. Por exemplo, um assistente de administração, ele é cargo de nível médio, agora ele quer fazer uma faculdade de administração. Então, se o horário das aulas deles coincidir, né, com o horário de trabalho, ele tem o direito, né, de pedir, né, esse horário especial, mas depois ele vai ter que compensar. Então, se ele tira esse horário especial de manhã para ir nas aulas, ele pode compensar à noite. Então, fica errado por causa disso. Ele precisa compensar essas horas. Letra C. A remoção de servidores docentes entre unidades acadêmicas da UFC dar-se-á mediante pedido formal do servidor,
e independente de vagas, haja vista se tratar de mesma instituição de ensino superior. Tal remoção somente depende da anuência da chefia da unidade de origem e da unidade de destino. Então, pessoal, errado porque independente de vagas, isso aqui está errado. Por exemplo, eu sou servidor público da UF de Niterói. Se eu quiser, por exemplo, ser removido para a UF de Macaé, eu preciso que tenha vaga lá. Então, o servidor ele não pode remover se não existe vaga. Então, isso aí serve tanto para servidor técnico administrativo quanto para servidor docente. Então, essa letra C aqui, ó, está errada por causa disso. Letra B. O servidor técnico administrativo, desde que aprovado em estágio probatório, poderá ocupar cargos de direção, coordenação ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial. Então essa alternativa aqui também está errada porque o servidor em estágio probatório, ele pode sim, né, acessar funções de direção. Por exemplo, no meu caso, quando eu trabalhava na UFES, lá na Federal do Espírito Santo, o meu chefe ele precisou tirar férias, ele tinha um cargo de direção e eu estava no estágio probatório, então eu fiquei no lugar dele, ou seja, eu assumi essa função de direção. Então essa alternativa aqui está errada porque o servidor em estágio probatório ele pode sim, né, ter função de direção, coordenação e assessoramento. Então a nossa alternativa correta é a letra A. Vamos lá. O servidor docente, mesmo que sob regime de dedicação exclusiva, receberá gratificação por encargo de curso ou concurso se atuar como instrutor em curso de formação instituído no âmbito da Administração Pública Federal, somente se a atividade da instrutoria for exercida sem prejuízo das atribuições do cargo em que o servidor for titular. Então, exatamente, se o servidor, ele, por exemplo, dá um curso, né, na universidade ou fora da universidade, ele vai receber essa gratificação, né, de encargo de curso e concurso, e essa gratificação ela tanto para professor como para técnico administrativo. Mesmo o docente que tenha dedicação exclusiva, ele também vai receber, né, essa gratificação. Então, a alternativa correta, letra A. Questão 10, nossa última questão. A chefia do setor médico da UFC solicitou a instauração de processo administrativo disciplinar, tendo em vista a conduta de servidoras que teriam fraudado o registro de ponto. Maria, auxiliar de enfermagem, foi flagrada quando registrava a entrada de Francisca, que iniciava suas atividades somente em momentos posteriores, sem qualquer compensação de horário. Sob o processo administrativo disciplinar, pode-se afirmar que: letra A. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 90 dias. Então, pessoal, essa questão aqui, essa alternativa aqui está errada, porque o prazo do processo administrativo, ele precisa concluir em 60 dias, não é em 90 dias. E ele pode prorrogar, né, por mais 60. Então, 60 mais 60. Essa alternativa aqui, errada. Letra B. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis, ok, designados pela autoridade competente, que indicará dentre eles o seu presidente. Até aí também tudo certo. Que deverá ser ocupante de cargo efetivo, superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Então, exatamente, pessoal, essa alternativa aqui é a nossa alternativa correta. Então, o membro da comissão e o presidente, ele precisa ter essa escolaridade igual, né, ao do indiciado ou superior, ou então ter o mesmo cargo ou um cargo superior. Vamos aqui analisar a letra C. O processo disciplinar poderá ser revisto no prazo de 5 anos. Então, aqui, ó, errado. O processo administrativo ele pode ser revisto a qualquer tempo. Então, por exemplo, se surgir alguma coisa, né, que possa provar a inocência, né, do indiciado, então esse processo ele pode ser revisto a qualquer tempo. Então, não tem prazo. Letra C, errada. Letra D. Como no caso proposto, a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade sindicante competente encaminhará a cópia dos autos ao Ministério Público
somente sendo possível a punição administrativa após a sentença judicial transitada em julgado. Então, pessoal, atenção, sempre que apareceu somente, já liga o alerta aí. Então, essas servidoras aí, elas podem ser punidas tanto na esfera administrativa quanto na esfera penal. Então, não é somente na esfera administrativa. Então, letra D, errado. Nossa alternativa correta é a letra B, como já tinha falado. Então, espero que vocês tenham gostado, né, dessa aulinha aí. As questões eram realmente de nível intermediário para difícil, mas continue estudando aí que no final tudo vai dar certo. Então, muito obrigado pela atenção. Deixa o like aí, se inscreve no canal e até a próxima.